O Bahia enfrentou o Internacional pela Libertadores, jogou bem, um futebol que até agradou seu torcedor, mas ficou só no empate. O Bonfilho a casa torna e o pioneiro voltou. E o tricolor foi pra cima do Inter no embalo da torcida. Pulga recebeu uma ótima bola de Lúcio e bateu cruzado pra fora. Lúcio arriscou da entrada da área, com desvio para a defesa de Antony. O uruguaio também tentou pelo alto e mandou por cima. Mas o grande início de jogo do esquadrão quase foi por água abaixo nessa saída errada de Ronaldo. Só que ele se redimiu rápido, fazendo uma grande defesa no chute de Vitinho. Caio Alexandre respondeu batendo do bico da grande área com perigo. Lúcio fez a parede, girou e bateu bem para a defesa de Antony. Na volta do intervalo, o jogo ficou mais equilibrado, mas o Bahia seguia dando trabalho, principalmente com o Eric Pulga. Ele arrastou a marcação e tocou para Jean Lucas, que tabelou com Juba e mandou para o fundo da rede. Tudo parecia caminhar para um triunfo tricolor, mas como diria Belchior... Por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina. Como diz a música, por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina, né? Então, às vezes você tem que tomar cuidado, né? A esquina veio no minuto 80 e tanto, né? E assim como o Belchior, nós também hoje, infelizmente, não conseguimos segurar o resultado. Aguirre bateu do meio da rua e Ronaldo espalmou nos pés de Ener Valencia, que estava lá, na esquina da pequena área, pronto para decretar o empate na Arena Fonte Nova. O pioneiro voltou e já mostrou a que veio. Convenceu no desempenho e por pouco não venceu a partida. Já para o Inter, esse foi um empate valioso, porque arrancou um ponto fora de casa e manteve a invencibilidade na temporada. Vamos falar desse jogo, vamos falar do Rogério Ceni, das escolhas dele, mas antes de tudo, queria o gol do Internacional, tá? Por gentileza, Rafa, Rodrigão, para botar aqui no telão. Por quê? O que acontece? Mais uma vez, o goleiro, e aí, Eduardo Bahia, gostaria muito da sua presença aqui ao meu lado, Edu, por favor, levante. Aí, ó, daí mesmo você pode... Eduardo, gente, um dos grandes preparadores de goleiros do futebol brasileiro. Nomes, grandes nomes do nosso futebol passaram pelas mãos de Eduardo. Edu, muita gente está questionando o Ronaldo. Aí eu vi ontem, goleiro tem que espalmar para o lado. Mas tem que ver a posição que o cara tá, o ângulo que a bola veio, tudo isso, né? Eu gostaria que você desse uma explicação mais técnica sobre esse lance. Ô, Ju, pessoal, essa bola é uma bola muito difícil. Por quê? É uma bola diagonal e ela ou rasteira ou quicando na frente do goleiro é muito complicada para o goleiro. Porque a distância ali é uma distância curta, não é uma distância longa. Entendeu? E aí tem um detalhe, é uma bola defensável sim, logicamente, como eu falei para o Nilson. Isso é uma bola que no treinamento, logicamente, o Duda, se ele fizer trabalhos didáticos e tal, o goleiro consegue jogar essa bola um pouco mais longe. Mas é uma bola muito difícil, o Ronaldo não falhou não. Volto a dizer, é uma bola muito difícil, um chute diagonal que ficou na frente dele. É muito complicado esse chute. Vocês viram o Canu ali? É isso que eu ia falar agora. Enquanto o Eduardo estava falando, eu estava observando um outro ângulo que às vezes o torcedor não enxerga, só vê a defesa do goleiro. Primeiro, a concepção deixar chutar aqui, né? Deu espaço, não teve o combate, o mano a mano logo. E aí você observa na área, um pouco antes até da bola. Isso aí. Olha quantos jogadores do Bahia tem e o jogador do Internacional aqui, que escapa sozinho para pegar a sobra. Então, assim, é um erro coletivo. E aí o Ronaldo, não estou defendendo, nem conheço o Ronaldo, mas assim, às vezes o torcedor pega muito no pé, já estão execrando o Ronaldo, porque isso e aquilo, por um lance em que não foi, para mim, uma falha dele. Eu acho que foi uma falha coletiva. Não foi falha não, Ju. E Ronaldo é o melhor goleiro que o Bahia tem hoje. Olha, assim, ontem eu não tenho nenhum problema em mudar de opinião. Só os idiotas morrem com suas opiniões.
Ontem na transmissão, Juliana, eu disse que o Ronaldo tinha falhado e falhado firme, porque a gente só tem um lance lá, a gente não tem replay. E fica num ângulo ruim, E eu estava num ângulo ruim, eu falei, ele falhou. E depois, discutindo com os meus amigos, o meu amigo Franklin Levy, ele não falhou. Eu digo, olha, falhou, não falhou. Pronto, eu vou mudar minha opinião. O Eduardo me convenceu tecnicamente que ele não falhou, porque realmente foi um lance difícil, a bola dá uma quicadinha antes, né? E olha lá, e quando ele chuta, ela quica e ele vai na bola. Então, para mim, faltou, Juliana, uma leitura periférica dos zagueiros do Bahia. Isso. Deixa a bola pro goleiro e a gente marca os atletas, para não ter um rebote. Tá todo mundo parado, um erro mais defensivo do Bahia. Mas volto a dizer, Juliana fez a leitura perfeita. Primeiro erro, deixar chutar, tem que... Na criação, no início, da construção da jogada. Tem que combater ali, e o rebote do goleiro, porque na verdade, Ju, essa bola é uma bola defensável. Sim. Ele consegue fazer o movimento para jogar um pouquinho mais longe, mas é treinamento, é muito treinamento e tal. Ele fez uma grande defesa e os zagueiros comeram mosca. Tinha que ir no rebote ali... Tanto que, na minha pergunta para o Rogério Ceni, foi o primeiro a perguntar ao Ceni ontem, eu perguntei deste lance. E ele deu uma resposta genérica, né? Gestão de grupo. Ele disse que ia ver, que viu no celular rapidamente, que houve um rebote, não sei o quê. Mas eu dou o braço a torcer. Eu retiro a minha opinião que eu dei ontem na rádio e acho, revendo o lance várias vezes, com a sua opinião, Eduardo, da Juliana do Emídio, eu acho que o Ronaldo não falhou no gol. É um lance dificílimo e ele fez o que pôde. Difícil. E tem um detalhe, se o zagueiro tivesse ali, ele fazia a defesa em 2 tempos. E não conseguiria fazer a defesa em 2 tempos, não, porque é uma bola muito difícil. Recuperação complicada. Exatamente. Mas você olha a forma com que a bola vem, né? Para ele espalmar de outra forma, é difícil, né? Muito treinamento, rápido. é a didática, o educativo, para fazer esse movimento, para jogar um pouco mais longe. Aquela tomada de decisão. Agora, se o Inter faz o gol no primeiro tempo, quando ele dá o passe errado na saída de bola, ele estava com a carreira encerrada ontem. Ali e ele conseguiu defender. Mas vamos falar do jogo em si. Quem assistiu viu uma grande partida de futebol. Excelente. Né? Um jogo agradável, com os 2 times buscando, agredindo. O Bahia, mais uma vez, esbarra naquela coisa da conclusão, porque consegue criar, tem um bom volume, mas na hora de definir, né? A ansiedade, o nervosismo, o preciosismo ou a falta de técnica tem prejudicado o tricolor, que poderia ter conseguido ali um 2-0 para ficar mais tranquilo. E aí o futebol é detalhe, né? Se você cochilar, olha o lance que Nilson falou aí. Nesse momento aí, ele consegue defender e ele abaixa a cabeça para o chão e pensa, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, eu acho que, meu Deus, o que foi que eu fiz? Não, ele baixou ali e falou, obrigado, Deus. Também, olha lá. Fez uma grande defesa. Ele fez uma lambança e depois se recuperou. Com uma grande defesa. Foi o Vitinho que chutou. Agora tem um detalhe. E o Mingo fez o certo. Isso não aconteceu só aí. Vai acontecer outras vezes, porque o sistema do Bahia, que é muito bom e eu gosto, é sair jogando. E sair jogando pode cometer erros, tanto do zagueiro como do goleiro, mas de qualquer sorte, o jogo em futebol não existe justiça. Futebol é bola para dentro. Mas ontem, esse resultado foi injusto. Foi injusto. O Bahia mereceu ganhar em todas as letras. Mereceu ganhar mesmo. Eu estou falando de coração. Jogou bem, bombeou, massacrou o Internacional. E aí toma um gol desse. É muito ruim, mas ontem o jogo, se alguém tivesse que ganhar, era o Bahia e com sobra. Mas o Internacional também. Né? Mas o Internacional também não mereceu perder o jogo. O Bahia merecia ganhar. Mas a imprensa gaúcha porque o Internacional tá destruindo o Inter. Não, porque o Internacional também não fez um mau jogo. Não. Dentro das possibilidades, o próprio Roger Machado disse que teve um momento do jogo que o Inter teve que recuar por uma imposição do Bahia, pelo toque de bola do Bahia. Mas quando ele começou a mexer... Então, assim, outra coisa, tirou o Ademir para botar Cauli, torcedor reclamando. Gente, ele botou o Cauli justamente para poder povoar o meio-campo, que é o ponto forte do Inter, né, Eduardo? Sim. Como é que ele joga em casa e não vai ter o meio-campo? Sim. Então, ele botou o Cauli, foi uma escalação tática dele que deu certo. Sim. E o Ademir entrou no segundo tempo e entrou bem. E se você lembrar, o primeiro Bavi, ele fez isso. Verdade. E ganhou o jogo, poderia ter ganho muito maior. Um placar muito maior. Então, sem o Gabriel Xavier, certamente ele jogaria, Juliana, com 3 zagueiros ontem. Sim. Mas teve o problema da panturrilha do Gabriel. Que sentiu, né? E ele escalou até o Arias. Eu achei até que ele poderia vir com o Gilberto. Que me surpreendeu, foi mais jogado, né? O Gilberto tá mais jogado, tem jogado mais. O Arias jogou pouco. Mas o Arias é um jogador internacional, um jogador top de linha, não sente jogo, joga o dele normal. Mas foi bom, Júlio. Foi um jogo muito bom. Eu gostei muito do jogo ontem. Eu só acho que o Rogério Ceni ele tem que definir a equipe
e deixar essa equipe. Logicamente, você vai sair um ou outro por lesão ou por cartão e tal. Mas ele tem que definir essa equipe, para essa equipe ganhar conjunto, na arena, né, com a torcida do Bahia. O Bahia fez um grande jogo ontem. Aliás, foi um grande espetáculo ontem para o torcedor. E muito legal a vibração de todos no gol do Jean Lucas, inclusive do próprio Rogério, né? Ele ficou ali super entusiasmado. Isso você vê, né? Pela dificuldade, o Jean Lucas, quando toca na bola, unido. Um gol bonito do Bahia, parece né? que ele tá brincando. Ele tá Luciano Juba, meu amigo, melhor vou te jogador. Dizer, tá jogando muita bola. Nos últimos jogos aí, ele tem dado assistências incríveis. Nesse jogo aí, nesse lance aí, o que ele fez, né? Essa bola que ele deixou ali pro Jean Lucas, uma jogada que ele tinha iniciado na esquerda. Olha aí. E Pulga? Meu amigo, ele acertou tudo. O time do Bahia é muito forte, Juliano. Tudo isso é o time do Bahia é muito bom. Tudo isso é treinamento que o Bahia faz. E Juba tem uma coisa que eu vejo. Os outros jogadores, Gilberto, fazem isso. O cruzamento para a área não é no fundo, é chegando na grande área. Ele joga sempre no segundo pau. E joga em forma de parafuso. Ou seja, na cabeça do quem está chegando. Emílio, aí é fácil jogar, meu amigo. Isso não é um cruzamento, isso é um passe, isso é trabalho, é treinamento. O Pulga também, né? Enfim, realmente uma jogada muito linda. Olha que beleza. Jean. O Juba fala, toma, faz. Realmente é uma jogada muito bem trabalhada, né? Isso aí é treinamento. O Pulga, Juliano, é o atleta que faz a trocação, né? Ele vai para o combate. O mano a mano. Ele quebra as linhas. E que a gente sentia muita falta disso. O Biel fazia isso. O Kaique também, né? E nesse jogo de ontem, tudo bem, eu acho que o Ceni tem as escolhas dele e tal, mas ali no finalzinho, acho que cabia uma correriazinha do Kaique. Não sei porque ele não utilizou nem ontem, nem no jogo com o Corinthians. Porque o Kaique vem de um gol no Bavi, então o jogador está empolgado. Sim. E aí eu acho que é justo ele dar essa sequenciazinha no finalzinho, né? Mentalmente o jogador está forte. O Bahia está com esse problema de definição, e aí às vezes você tem um jogador ali que pode estar empolgado, fez um gol numa final, numa decisão, e ele depois, nos 2 jogos seguintes, não utilizou. Só uma observação, Ju. Eu acredito que o Rogério não vai deixar escapar esse ano. Ele gosta muito dessa competição, Libertadores, é a cara dele, ganhou várias vezes como goleiro, como atleta no São Paulo, e ele entende como funciona, né? Ele está muito empolgado e eu volto a dizer, eu acho que o Ronaldo falou isso ontem aqui, eu acho que ele tem que definir a equipe e deixar essa equipe jogar para ganhar conjunto.